Tudo bem com você? Gilberto Martins, aqui novamente com você, trabalhador e trabalhadora. Nós vamos falar agora, nesse curto vídeo, sobre a opção do Centrão em relação ao clã Bolsonaro para as eleições do ano que vem. Como a gente tem falado aqui no canal, uma verdadeira batalha. De um lado, os defensores de um Estado democrático. Do outro lado, os defensores da ditadura, os golpistas, que estão em torno do Bolsonaro. E aí você coloca muita gente. Toda a extrema-direita, praticamente toda a chamada direita tradicional, cheirosa, aí coloca vários partidos. Desse lado aí você vai encontrar grande parte da elite econômica, os irmãos Marinho, o Silas Malafaia e esses outros exploradores da fé do povo, que alguns chamam de pastores. Então tem muita gente barra pesada do lado de lá contra a democracia representada pelo Lula e vários companheiros, inclusive da direita brasileira. Gilberto, dá para encontrar gente da direita? Dá para encontrar gente da direita nesse outro campo que defende a democracia. Então não está difícil escolher para o ano que vem. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então a gente vai falar sobre a Orcrim bolsonarista, sobre a quadrilha bolsonarista e a decisão do Centrão. O Centrão, você conhece muito bem, é um grupo político poderoso que praticamente governa esse país no período pós-ditadura, porque é um grupo grande, eleitos, ou eleito, né, um grupo eleito pelo eleitor e a eleitora comum, mas dentro do parlamento, Senado e Câmara, eles fazem o jogo de quem está no governo, no poder executivo, né, o presidente, mas também um jogo muito forte da oposição, dos super ricos, da Faria Lima, dos interesses capitalistas e por aí vai. Ele é muito móvel, ele é fluido, ele vai para um lado, dependendo dos interesses, para outro, dependendo de outros interesses, e vai levando. É um poder muito grande que o Centrão tem. Nós vamos, ao longo dos próximos meses, identificar os partidos políticos que formam o Centrão para que você, no ano que vem, eleitor, eleitora, trabalhador, trabalhadora, quando sair de casa para votar, evitar votar em determinados partidos que formam o Centrão. Eu sei que é muito difícil, porque hoje, nessa grande coalizão que elegeu Lula e que está governando com ele, você tem os partidos que eu vou citar para vocês, que é do Centrão, e, na minha opinião, deve ser evitado votar em qualquer candidato desses caras, mesmo que for síndico de um prostíbulo lá na periferia, não sei de onde. Tem que evitar, porque não valem um piqui ruído. Vamos aqui para o tema. O Centrão, após descartar Eduardo Bolsonaro, o traidor, o golpista, e a Michele, escolheu outro Bolsonaro para disputar a presidência. E nós vamos já mostrar quem é esse cara. Antes, eu quero só falar um pouquinho da escolha do Centrão. Já vou dizer, o senador Flávio Bolsonaro. O Centrão bateu o martelo e, segundo a jornalista do jornal O Globo, a Bela Megali, colunista do jornal O Globo, ela defende, no artigo de ontem para hoje, que o Centrão bateu o martelo, escolheu Flávio Bolsonaro, que é o senador, né, e descartou a Michele e o Eduardo. Então, o Eduardo, que estava aí tentando, né, se destacar como o nome para ocupar o espaço deixado pelo pai, porque os próprios aliados do Bolsonaro já disseram para ele, cara, é irreversível a tua situação. Então tem muita gente dentro do Centrão que está começando a enxergar, segundo eles, que o Bolsonaro caiu a ficha, está vendo que a situação dele é muito difícil, a situação da inelegibilidade é irreversível, a situação da prisão é irreversível, então ele tem que passar a bola para alguém. Como o Bolsonaro não vai passar para outra pessoa fora do clã, segundo o Centrão, o melhor nome é o Flávio Bolsonaro. Por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo para falar isso. Esse é o ponto principal do vídeo, mas eu quero mostrar primeiro alguns detalhes. Primeiro, olha isso aqui. Tudo bem rápido. Vocês já ouviram falar, tá, do Adriano da Nóbrega. Vocês lembram disso? O Adriano da Nóbrega, esse cara que vocês estão vendo aí, tinha uma ligação muito estreita com o Rony Lessa, que é acusado de ter assassinado a Marielle Franco. Inclusive, muita gente, durante todo o transcorrer do caso, defendia que ele era um dos mandantes ou o próprio assassino da Marielle Franco. Não é só isso. O Adriano da Nóbrega foi assassinado em 2020, no interior da Bahia. Tudo indica
que foi uma queima de arquivo. O cara sabia muito e sabia principalmente da família Bolsonaro. Esse cara, quando estava na prisão no Rio de Janeiro, foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro. Condecorado, com uma das condecorações mais importantes do Rio de Janeiro. Né? O Flávio Bolsonaro, hoje senador, era deputado estadual. E tem um detalhe importante. O Flávio Bolsonaro empregou durante vários meses a família, parte da família desse matador profissional, que é o Adriano da Nóbrega. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de lembrar para vocês. Outro ponto importante é a questão das rachadinhas, né? Todo mundo sabe dessa questão, né? Vou mostrar para vocês aqui a questão das rachadinhas. Esse vídeo aqui, que está lá na BBC Brasil, explica direitinho essa questão das rachadinhas. Essa jornalista, nesse vídeo curto, vou botar só um pouquinho dele para você, repito, da BBC News, BBC Brasil, explica detalhes do esquema das rachadinhas. Rachadinha que é um esquema, apesar do nome no diminutivo, rachadinhas, é um esquema de corrupção com dinheiro público poderoso, colossal. Então, ele foi arquivado. Por que foi arquivado? É interessante você assistir esse vídeo todo para você entender por que foi arquivado. A Laís Alegrete, da BBC, ela fala um pouco sobre isso, olha. Da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou lembrar qual foi a denúncia contra Flávio, o caminho desse caso até a anulação das provas e por que o processo foi arquivado sem uma análise do conteúdo das provas. Então, tá lá no canal da BBC Brasil. Você encontra um vídeo curto, mas que traz detalhes, informações importantes sobre o esquema das rachadinhas que enriqueceu essa família criminosa do Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês um outro ponto importantíssimo, né? A Juliana Dalpiva, quando trabalhava no UOL, ela e um outro colega jornalista fizeram vários vídeos e ela lançou um livro sobre os negócios do Jair. Né? Então, nós falamos bastante aqui. O levantamento que foi feito pela Dalpiva e o colega dela, era uma equipe, né? Dalpiva e outros jornalistas, eles fizeram um levantamento cartorial em vários cartórios de várias cidades do Brasil e fizeram um levantamento de 107 imóveis. Encontraram muito mais. Mas para eles não serem levianos e responsáveis, eles resolveram falar apenas de 107. Apenas, coloca aspas, tá? 107 imóveis. Vocês lembram disso? Inclusive, a metade deles, segundo a reportagem da Juliana Dalpiva, metade deles comprado com dinheiro vivo. E aqui na Carta Capital, que eu quero só mostrar para vocês, tem uma matéria que fala sobre isso. O negócio do Jair é um esquema de proporções muito grandes de Juliana Dalpiva. Assista a entrevista. Você encontra essa entrevista lá no canal da Carta Capital com a Juliana Dalpiva, trazendo detalhes do negócio do Jair. Está aqui o vídeo dela, eu assisti para poder fazer, né, esse vídeo para vocês. Então, eu vou mostrar só uma última coisa e a gente termina aqui o nosso vídeo, que é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa matéria aqui ajuda a gente a entender por que o Centrão está descartando a Michele e o Eduardo. Olha aqui, ó. Após descartar Eduardo e Michele, Centrão escolhe outro Bolsonaro para disputar a presidência. Lideranças do Centrão já tem um Bolsonaro favorito para disputar a presidência em 26. E não é a ex-primeira-dama Michele, nem o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O nome que ganha força entre os caciques do bloco é do senador Flávio Bolsonaro, conforme informações da colunista Bela Megali do Globo. O filho 01 do ex-presidente é visto como mais moderado e articulado politicamente. Então tá aí, o Centrão bate o martelo, descarta Michele, descarta Eduardo e escolhe Flávio Bolsonaro. E nós temos a obrigação de apresentar o Flávio Bolsonaro em detalhes para você, eleitor, eleitora do Brasil. Comente e compartilhe muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.